A paz do Senhor seja com todos os irmãos e irmãs. Como está sendo a caminhada de vocês? Espero que todos estejam entendendo o processo de Deus para as suas vidas, que estejam em oração, em retidão, em intimidade com o Espírito Santo. Meu nome é Tainá, sou um dos ADMs do grupo aqui do canal e hoje vou falar sobre parceiros de oração. A palavra de Deus fala lá em Eclesiastes 4, do versículo 9 ao 10, o seguinte: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica uma má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. E aí depois, no versículo 12, continua assim: dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 dobras é difícil de arrebentar. Para quem não sabe, a explicação do cordão de 3 dobras é que desde que o mundo é mundo, quando nós precisamos amarrar algo de forma tão firme que não se possa arrebentar, o que nós fazemos? Amarramos mais de uma vez, né? Vou dar um exemplo clássico aqui. Quem aí tem filhos que usa tênis e o cadarço vive desamarrando? Sabe muito bem que se a gente não der mais de um nó, o tênis fica afrouxando, desamarrando. Agora você imagina se a gente der 3 nós. É o mesmo que a palavra em Eclesiastes quer dizer. Resumidamente, que quanto mais amarrado o nó estiver, mais a corda resistirá. Terá força e resistência para sustentar o peso que estiver segurando de forma que não se arrebente. A corda, ou cordão, como você preferir chamar, representa os relacionamentos humanos, sejam familiares, conjugais. Mas aqui vamos falar sobre relacionamento de amizade, de parceria de oração. Bom, mas o que é ter uma parceira de oração e por que você deve ter uma ou um? Basicamente, parceiros de oração são pessoas aos quais você forma um grupo com o intuito de orar, desabafar, fazer campanhas, jejuar. São companhias para aqueles finais de semana onde a gente mais se sente sozinhos, até mesmo tristes, né? Ou pelos filhos estarem com o cônjuge, ou pelo cônjuge estar na bagaceira, em muitos casos com OM, OH, enfim. Pessoas que irão buscar pela restauração juntamente com você. Eu diria, com a minha experiência, que é um baita oásis no deserto, gente. Vou contar para vocês que eu até brinco com minhas parceiras que eu me tornei dependente emocional delas. Porque a nossa relação se tornou uma amizade mesmo. Às vezes eu tô no trânsito e ligo pra falar com elas, só pra jogar a conversa fora mesmo. E aí uma delas faz atividade física comigo. A gente liga uma pra outra pelo WhatsApp e a gente vai malhar, andar de bicicleta, caminhar, enquanto fala no telefone. Ou seja, gente, são pessoas às quais podemos compartilhar nossas histórias, tudo que já vivemos, sem nenhum julgamento. As dificuldades que a gente está enfrentando. E termos alguém para chorar junto, rir junto também, por que não? A Bíblia desaconselha o isolamento e nos diz lá em Provérbios que quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo. Isso também se aplica à oração. Afinal, gente, o que nos torna mais empáticos, menos egoístas, mais humildes, mais misericordiosos com o próximo do que orar pela vida dele, né? Pela causa que não é nossa. Isso não quer dizer que a gente não pode orar sozinho. Cada um de nós precisa do seu momento a sós com Deus, mas também precisamos orar e perseverar com outros irmãos. E assim, como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A oração em concordância pode muito em seus efeitos, galera, pois não é somente uma boca lançando bênçãos sobre a vida do cônjuge, mas sim 2, 3, até 4, 5 bocas, abençoando e repreendendo as legalidades. Quando começamos a orar regularmente com um parceiro ou uma parceira, nós vemos coisas grandes acontecerem, porque cada um vai evoluindo na fé.
crescendo em espírito, amadurecendo espiritualmente. E além de vermos o resultado das nossas orações sobre as nossas vidas, também vemos sobre a vida dos nossos cônjuges. E dessa forma, a unção que está sobre um também vem sobre o outro. É um testemunho vivo, próximo, que edifica a nossa fé diariamente. Eu vejo hoje a diferença enorme entre mim e minhas parceiras de oração, para quem a gente era lá no início do deserto. Não vou citar nomes, né, gente, porque não vem ao caso, mas só para vocês terem uma noção. Antes, umas tinham medo de fazer perguntas para Deus e hoje até fazer a interpretação das palavras e sonhos que Deus dá já conseguem. Outra de nós tinha dificuldade em enxergar os próprios defeitos e aí uma exortava a outra, sempre em amor, tá? Então, assim, é uma cumplicidade tão grande que, assim, até já aconteceu de uma vez, vou contar pra vocês, que uma de nós estava comemorando aniversário de casamento. E aí tava num dia de muita tristeza, muita tristeza. E aí, uma das parceiras de oração mandou entregar lá na casa dela delivery de comida com um bilhetinho carinhoso para levar um pouquinho de alegria naquela data, sabe? Então, assim, vai além das orações, sabe? É realmente uma amizade que você faz. Agora, a pergunta que não quer calar. Como faço para ter parceira de oração? Orando. Ore para que Deus te ajude a encontrar alguém, 1, 2 ou mais pessoas, para estar em oração com você, caminhando com você, dividindo as alegrias e as tristezas do deserto. Que sejam pessoas de confiança, que sejam pessoas disponíveis e que, acima de qualquer coisa, tenham fé para crer nas respostas e orações. Porque também não dá para a gente fechar com uma parceira de oração que está fraca em espírito, que vai acabar te puxando para baixo também, né? Ou uma vai elevar a outra, ou as duas vão se levar para o buraco. Quem já tem parceiro de oração, mas não está tão focado, está disperso e tudo mais, ainda vai lá no privado das ADMs pedir que a gente ore pelo seu casamento. O meu conselho para você é: Deus te colocou no deserto para te ensinar, para que você tenha intimidade com Ele e cresça nele. Gente, não tô falando aqui que tenha problema pedir oração, não, tá bom? A questão aqui não é essa. Mas tem muitas pessoas que não se levantam para o combate. Eu tô dizendo isso porque eu era uma dessas pessoas. Pedia para os meus líderes da igreja orarem e entregava a situação na mão de Deus. Mas o negócio é com a gente. Deus quer nos ensinar a orar, a buscar, a se relacionar com Ele, a te ensinar a interceder pela sua família, te fazer homem, mulher de oração. Nós não devemos apenas nos sentar e nos alimentar dos vídeos dos canais, testemunhos. Claro que Deus quer isso pra gente, a gente precisa sim se alimentar, mas Deus também quer que você batalhe, porque a espera pela restauração deve ser um lugar ativo, esperando, descansados, mas não paralisados. Existe uma frase do livro A Cabana, que eu gosto muito, e fala assim: assim como a maior parte das nossas feridas tem origem em nossos relacionamentos, o mesmo acontece com as curas. Então, assim, gente, não abram mão de se relacionar com pessoas que buscam o mesmo propósito que você, que estão passando pela mesma dor, pela mesma situação e que irão te compreender infinitamente mais do que seus amigos, às vezes até do mundo, ou da igreja também, porque a gente sabe que tem pessoas dentro da igreja que não entendem de restauração. Porque nunca passaram por esse processo, não vão ter experiência para te ajudar, te aconselhar, te compreender como um parceiro de oração que sabe exatamente o que você está passando e sentindo vai ter. Então, eu vou finalizar com 2 versículos que reforçam ainda mais a importância de ter alguém para caminhar junto, tá bom? O primeiro está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 19, diz assim: afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles também.
E o segundo versículo está lá em Gálatas 6, versículo 2, e diz assim: ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Então, pessoal, ter parceiro de oração, parceira de oração, enfim, ter alguém para lutar com você, para ajudar e ser ajudado, além de ser bom, é bíblico, tá? Então, vocês que ainda não têm parceiro de oração, coloca lá no grupo, pede, e se dediquem a isso também, tá? Eu espero que tenha ficado bem explicado para vocês, que tenha ajudado vocês a entender melhor sobre parceria de oração. E desejo do fundo do meu coração que vocês vivam experiências sobrenaturais com quem o Senhor colocar na vida de vocês para lutar junto, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem todos na paz.